Boa noite, boa noite. Quero ler com vocês, para encerrar essa considerável série de mensagens, foram 13 mensagens apenas no Sermão do Monte, versículos 13 a 29, do Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 7. Mateus 7, de 13 a 29. Eu quero fazer essa leitura com vocês. Peço que você abra sua Bíblia, por gentileza. Todo mundo achou? Graças a Deus. Antes da leitura do texto, eu vou fazer uma breve oração para inspirar a leitura do texto sagrado. Senhor Jesus Cristo, assim como na tua primeira vinda enviaste o precursor para preparar o teu caminho, concede à tua igreja a graça e o poder para converter muita gente ao caminho da justiça, a fim de que na tua vinda gloriosa encontres um povo agradável aos teus olhos. Ó tu que vives e reinas com o Pai e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Esse é um trecho de mais um recorte da riquíssima tradição cristã, o livro de oração comum, tradição da igreja anglicana, que, de acordo com essa tradição, em todo terceiro domingo do Advento, se lembra de fazer essa oração, essa declaração de dependência diante do Senhor. Quando oramos algo que está escrito, por mais que isso possa soar para a nossa mentalidade brasileira, um tanto quanto pentecostal, frio demais, na verdade, isso também representa um pouco da nossa sujeição, submissão e reconhecimento de que precisamos, para falar com o Senhor, ter reverência, nos preparar e nos sujeitar a Ele, buscar sempre falar com Ele em nossas orações, à luz do que a Sagrada Escritura nos ensina. Então, à luz disso, podemos, enfim, ler os versículos 13 até o 29, para concluir o capítulo 7, segundo Mateus. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci.
Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Palavra do Senhor para a edificação do povo de Deus, para a salvação de pecadores e para a glória do seu próprio nome. É muito curioso a gente perceber que desde muito cedo, desde crianças, nós somos condicionados a nos fascinar, nos maravilhar com determinadas demonstrações de talento que se apresentam diante de nós. A gente vai crescendo, amadurecendo, e esse senso de maravilhamento, ele continua fazendo parte do nosso dia a dia. A lotação das arenas e estádios, tanto para ver o esporte, a música, provam isso. O quanto o nosso senso de ser chamados à atenção diante de algo extraordinário nos movimenta. E com o passar dos anos, com o desenrolar da história, infelizmente esse senso de maravilhamento tem se barateado demais, se vulgarizado muito. Cada dia mais, o critério que atrai a atenção, o olhar, os afetos, os pensamentos, as reflexões e reações das pessoas são muito pueris, são muito distantes de algo que realmente a gente olhe. Tem arte ali, tem talento aqui, tem virtude acolá. Bem, nós cremos, de acordo com a teologia que nos norteia como igreja, como discípulos, seguidores de Jesus, que Deus manifesta a sua graça de maneira comum com todos aqueles que Ele criou. Deus manifesta a sua graça diante da própria natureza que Ele, de fato, forjou com suas mãos e chama a nossa atenção, é digna do nosso maravilhamento. Agora de manhã, voltando para casa, a Mariana, a gente constatou que o céu estava sem nuvens, totalmente sem nuvens, e parece-me que a qualidade do ar estava melhor, porque a gente conseguia ver as montanhas do Rio de Janeiro, já aqui na primeira saída nossa para Washington Luiz. Normalmente isso não acontece. Então, naquele estalo de momento, o meu olhar foi capturado. Falei com ela: olha, amor, olha como a gente está conseguindo ver, né, as montanhas da cidade hoje com tanta facilidade. E aí, quando chegamos, a gente estava se encaminhando para chegar em casa, pegando a Francisco Bicalho ali, descendo aquele viaduto do gasômetro, eu fiquei olhando assim, puxa, que bonito o Rio de Janeiro, apesar de tudo, ainda nos fascina em alguns momentos, não é? O ponto é que essa ideia de maravilhamento, de fascinação, ela tem que ser parte da nossa caminhada. Mas existe um alvo para essa fascinação, esse maravilhamento. Naquilo que alguns chamam de sociedade do espetáculo, hoje
infelizmente, um recorte dessa espetacularização entrou no meio da igreja, entre aqueles que, a priori, devem seguir Jesus e devem ter em Jesus esse alvo de fascinação e de maravilhamento. E normalmente isso se dá em duas áreas muito específicas. Na música, evidentemente, se criou uma indústria da música que até pouco tempo, quando era popular a ideia de se vender mídia física de música, CD, eu não sei se vocês sabem, mas quem sustentou a indústria fonográfica brasileira durante um bom tempo foram os crentes, foram os evangélicos e as gravadoras evangélicas. Pessoalmente, eu não sei se isso é motivo de dar glória a Deus. Por quê? Infelizmente, existe uma realidade muito escusa, muito obscura, por trás dessa indústria. Então, se por um lado a música chama a atenção, atrai, tem pessoas que usam essa estratégia para atrair pessoas, vamos ter toda uma ideia musical, ou chamar artistas que são conhecidos e famosos, e a mesma lógica do século presente, ela é vivenciada na igreja. E óbvio que aqui eu estou endereçando uma crítica, mas isso também acontece, essa ideia de homens, mulheres que são preletores, que muitas vezes são mais motivadores ou aqueles entertainers, aqueles que têm o papel de entreter o povo, que eu não quero chamar de uma coisa mais jocosa, então estou aqui dourando um pouquinho a pílula, mas eu acho que vocês estão entendendo o que eu quero dizer, com uma certa cepa de pregadores, atraem pessoas, geram fascinação e geram maravilhamento também. A gente chega hoje na conclusão do Sermão do Monte, e a pergunta que eu trago para nós é: quem é esse pregador? A gente vem ao longo de 13 semanas, voltando a nossa atenção para esse texto, olhando e lendo versículo por versículo, para o texto que, sem sombra de dúvidas, é o mais objetivo, o com o chamado mais à prática, o mais pé no chão, e digo com alguma tranquilidade, o mais aplicável para a nossa vida. Não é que é fácil, porque chega um momento que a gente percebe que um jargão é uma grande realidade. Nada na vida é fácil, essa vida não é fácil. Porém, o Sermão do Monte é a apresentação do chamado ao discipulado cristão, do chamado para a vida cristã, mais aplicável possível. Você não precisa de grande interpretação, de grandes recursos teológicos ou linguísticos para compreender o que está nesse texto nas mais variadas versões e traduções da Bíblia que a gente carrega. Então, o que eu quero olhar com você, sabendo, obviamente, nessa pergunta retórica, quem deve ser o alvo do nosso maravilhamento? Como foi desses que ouviram, que foi aquilo que constituiu as últimas palavras que a gente leu aqui, nos versos 28 e 29. A maneira que a gente vai fazer para mergulhar nesse texto essa noite vai ser diferente do que fizemos habitualmente. Nós vamos fazer aquilo que eu chamo de exegese reversa, ou uma interpretação de trás para frente do texto. O que nós vamos fazer é examinar as 4 partes, os 4 blocos de textos, 2 um pouco menores, iniciando e terminando a grande passagem que nós lemos, e 2 um pouco maiores, no centro, no cerne do texto lido. Então eu quero chamar sua atenção, em primeiro lugar, para a autoridade do pregador do Sermão do Monte. E por que aqueles que o ouviram se fascinaram com o que ouviram, se maravilharam com o que ouviram. Versículos 28 e 29 de Mateus capítulo 7.
Então a gente vai exercitar isso. Você vai voltar lá para as últimas palavras que a gente leu, aí no final do capítulo, e vamos buscar juntos entender esse texto. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, ou em algumas versões, do seu ensino. Ainda sobre o versículo 28, quase todas as versões disponíveis em português desse texto vão traduzir ele de forma muito semelhante. E a expressão multidões maravilhadas vai se repetir na maioria deles. Então essa ideia de ser maravilhado com as palavras de Jesus, esse maravilhamento, essa fascinação das multidões, é registrada de maneira muito similar em todas as traduções de Bíblia que a gente carrega. Versículo 29, a razão desse maravilhamento, a razão de quem ouviu ficar, o que acabamos de ouvir aqui, essa é a razão, verso 29, porque ele as ensinava essas palavras que constituem essa doutrina ou ensino. Ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. E lá no versículo 21 do capítulo 5 do Sermão do Monte, no mesmo evangelho de Mateus, Jesus deixa claro que a vocação dessa caminhada cristã, a vocação do discipulado que ele propõe desde o início do seu sermão, inspira uma vida cuja a retidão, a piedade é maior do que a dos fariseus e desses especialistas das escrituras conhecidos como escribas. Mas o que eu quero observar com mais atenção com você é essa palavra autoridade e como ela é usada no texto original. No texto original, exousia, autoridade significa um pouco mais do que autoridade. E eu quero examinar isso com você. Presta atenção, a explicação está projetada aqui. Exousia pode ser traduzido de maneira mais completa. Opção A, como poder de autoridade, ou seja, influência, e de direito, privilégio. Quem detém exousia no contexto do texto original que nós lemos, era alguém de grande influência e que gozava de privilégios. Em segundo lugar, exousia, que é traduzido nas nossas Bíblias como autoridade, significa poder de governança ou regência, o poder daquele cuja a vontade e mandamentos devem ser submetidos por outros e obedecidos. Por que a gente faz esse exercício aqui? Porque nós precisamos ampliar a nossa escala de compreensão e entender o poder das palavras, e é muito oportuno usar isso aqui. Porque a autoridade, meus queridos amigos, é muito mais do que a noção de autoridade que eu e você carregamos hoje em dia, que, convenhamos, está muito desgastada. Quando a gente pensa em autoridade com a nossa visão secular e horizontalizada do dia a dia, as autoridades, elas perderam para muitos de nós a sua credibilidade e nos sujeitamos a elas simplesmente porque temos que nos sujeitar para não arcar com consequências, não é? Mas essa autoridade que é usada pelo evangelista Mateus, tanto no texto que nós estamos estudando aqui, estamos examinando com mais atenção em Mateus 7, também é usada por esse Mateus, por esse evangelista, por esse apóstolo, por esse discípulo de Jesus, no capítulo 28, no penúltimo versículo do seu evangelho, onde no verso 18 ele diz:
registrando as palavras do próprio Jesus a respeito de si mesmo. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa palavra, assim, exousia, assim como Kyrios ou Curios, que significa Senhor, eram palavras atribuídas apenas dentro do contexto da Judéia, dentro do contexto do avanço do Império Romano para o Oriente Médio, que foi o cenário de atuação de Jesus e seus discípulos. Essa palavra, exousia, Kyrios, autoridade, Senhor, com S maiúsculo, era atribuída apenas a César, que além de alguém que detinha governança e regência, era praticamente um semideus para o seu povo. O que Jesus está fazendo aqui é tomando para si aquilo que é digno somente dele. Por isso, as multidões se maravilharam, porque aquele que de fato é Senhor estava diante deles. Aquele que de fato carrega poder de autoridade e de direito estava diante deles. Aquele que tem poder de governância ou regência, não apenas por um território, não apenas num continente, mas no mundo todo e no universo todo, estava diante deles. Esse é o pregador do Sermão do Monte, esse é Jesus, que tem toda a autoridade. Essa é a autoridade do pregador. Por isso eu repito, o pregador desse sermão não é apenas aquele que está aqui diante de vocês compartilhando um texto que foi estudado. O meu papel tão somente é ser um facilitador, como alguém que está com o holofote apontando para a grande verdade bíblica, que reconhece que quem tem toda a autoridade e todo o poder é somente Jesus. E Ele somente é digno desse maravilhamento. Ele somente é digno de tomar a nossa atenção, encher os nossos afetos e pensamentos de significado, de tal modo a nos chamar para uma nova vida. Uma vida que tem como fundamento e como proposta de caminhada Ele mesmo, o próprio pregador. Só o pregador desse sermão, com a autoridade que ele carrega, pode chamar para essa realidade. E os versos 24 em diante, continuando o nosso exercício da exegese reversa, da interpretação de trás para frente, volta alguns versículos atrás para o verso 24, que diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus, como lemos no início, nesses dois grandes blocos no centro da mensagem, que vão dos versos 15 até o 27, traça esse comparativo de duas realidades. Agora ele fala desses dois fundamentos. E Jesus começa estabelecendo aquilo que é o correto, o caminho que é proposto àqueles que querem andar perto dele, que querem segui-lo. Vamos lembrar? Lá no início do Sermão do Monte, no capítulo 5, Mateus diz que Jesus se retira para o monte junto com seus discípulos, sai do meio da multidão para falar essas palavras diretamente aos discípulos. O que se crê, portanto, é que ecoaram as palavras de Jesus até onde estavam as multidões que ouviram o que o mestre estava falando. E usando de uma comparação, e é muito interessante, mostra, afirma, endossa de fato a minha crença de que esse é o texto mais prático do chamado ao discipulado
por parte de Jesus que nós carregamos em nossas Bíblias. Por que eu digo isso? Ele mesmo explica o caminho, a metodologia que ele está propondo. Veja, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, ele está falando para o plano geral dos seus discípulos. E, consequentemente, para aqueles que estão ouvindo um pouco mais à distância, ouvindo talvez o eco das suas palavras. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado, ou seja, ele está traçando de fato um traço de comparação, e começa, como era típico dos rabinos, dos mestres judeus, dos professores da lei de Deus, dentro da tradição judaica, ele começa a trabalhar com a ideia de uma ilustração, e ele conta essa ilustração. Será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e o texto continua. Volta seus olhos para a Bíblia no verso 25, por favor. E caiu a água, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Mas ele estabelece o contraponto a essa realidade. E ele deixa isso bem claro no verso 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, e mais uma vez ele estabelece o ponto para a comparação, será comparado a um homem insensato, um homem prudente, que edifica a sua casa sobre um fundamento sólido, e um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. As palavras de Jesus, pregadas há mais de 2000 anos atrás, são absolutamente práticas para qualquer um hoje. Porque ainda hoje existem pessoas prudentes que edificam suas propriedades, suas casas, seus edifícios, sobre fundamentos sólidos. E eu estou falando de casa mesmo, de alvenaria, de prédio. E existem aqueles que edificam sobre fundamentos não tão sólidos. Eu não detenho saberes para tal, certamente aqui tem irmãos que detêm esse conhecimento, mas existem pessoas que ainda hoje, de maneira imprudente, constroem num fundamento inapropriado. Jesus deixa muito claro aqui que existe um fundamento para a vida. A construção da casa, e Jesus, e Paulo também, como um seguidor contundente de Jesus que era, usaram muitas metáforas que dizem respeito à construção de casas e à vida agrícola, o plantio de árvores. E todos nós que detemos o mínimo de conhecimento das Escrituras e conhecemos as promessas das Escrituras a respeito de Jesus, sabemos quem é a rocha, sabemos o que ele quer falar nessa metáfora, em verdade, em verdade. O Salmo 89, verso 26, um salmo que é um cântico de Etã, um israelita. Não é um salmo de Davi, mas é um salmo a respeito de Davi, que na verdade é uma sombra do que haveria de vir. No verso 26 do Salmo 89, o cântico nos conclama a dizer: Ele me invocará dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. A rocha, meu irmão, minha irmã, o fundamento, amigos queridos, não é outro senão o próprio pregador do sermão, Jesus. O fundamento é Jesus. Jesus tinha toda a autoridade para falar de si, porque
ainda que completamente homem, como nessa quadra do advento temos sido rememorados aqui por meio do púlpito do bispo Weber pelas manhãs, ele também era completamente Deus, cheio da autoridade que examinamos anteriormente. John Stott, que muito nos inspirou nos estudos e preparação dessa mensagem, diz que Jesus carregava a autoridade como pregador, porque ele mesmo, ao longo do sermão, se apresenta como Mestre, Cristo, Senhor, Salvador, Juiz, Filho de Deus e o próprio Deus. Jesus é tudo isso, por isso ele carrega toda a autoridade, por isso ele mesmo usa dessa metáfora, porque ele mesmo é a própria rocha, ele mesmo é o próprio fundamento da sua pregação. E ainda, seguindo, de maneira retroativa, verso 15, volta lá comigo. Nós vamos olhar agora a autenticidade do pregador, a veracidade do pregador. Mateus capítulo 7, verso 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. É um alerta muito claro. Jesus, antes de se encaminhar para o final do seu sermão, e depois de em vários momentos falar das relações dos cristãos, como vimos semana passada, ele deixa um alerta para um tipo de gente que não surgiu nas redes sociais pedindo pix para dar uma profetada, como é muito comum hoje em dia, gerando maravilhamento e fascinação com suas adivinhações de CPFs, data de nascimento e coisas assim. Tampouco tais falsos profetas surgiram no tempo dos programas de rádio e TV, que muitos aqui acompanharam. Tampouco surgiram nos tempos de pregações em grandes tendas, tanto no interior do Brasil como por toda a América do Norte, usando de um espaço que muitos usavam de maneira temente, cheios do Espírito Santo e do poder de Deus, e eram, na verdade, esses que usavam desses espaços sérios de muitos irmãos e irmãs. Infelizmente, no meio dessa seara, muitos falsos profetas surgiram. Não foi nos nossos tempos, não foi nos nossos dias das profetadas de Pix, das redes sociais, que parece ser a última tendência de falsos profetas. Tampouco foi no século XIX, tampouco foi nos períodos mais tenebrosos do cristianismo histórico. Desde os tempos de Jesus existem os falsos profetas. Por isso, ele alerta: tenham cautela, tenham cuidado dos falsos profetas. E o verso 16, volta seus olhos para a Bíblia, por favor. Vamos continuar vendo a descrição e qual deve ser, portanto, a maneira de ir entendendo quem não é, identificar quem é o pregador de fato. Verso 16: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Perceba aí a ilustração a partir da natureza, da criação. Você não tem como colher esses frutos doces, suaves, macios, suculentos de árvores espinhosas, como os abrolhos ou os próprios espinheiros. Verso 17: assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Verso 18, não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons.
Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Os frutos dignos de arrependimento não são apenas sinais e prodígios que podem falsear a ideia de poder, e vale lembrar, a própria Escritura endossa, ratifica isso que eu vou declarar agora. Muitos homens e mulheres podem até fazer sinais impulsionados, empoderados pelo poder do diabo, irmãos. Portanto, acautelai-vos dos falsos profetas, nunca é pouco avisar. Nunca é pouco avisar. Pelos frutos a gente conhece. Pelos frutos dignos de arrependimento, fruto de gente que simplesmente segue a Jesus, fruto de gente que não quer chamar a atenção para si, como aqueles que maravilham a sua audiência e tiram vantagens disso. O derradeiro e definitivo profeta é Jesus, o nosso Senhor. Segundo a linhagem dos homens, o último profeta foi João, o Batista. Mas o derradeiro rei, sacerdote e profeta é Jesus. O mesmo evangelista, Mateus, quando relata a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, no capítulo 21, versos 10 e 11. Que belíssima passagem. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntaram: quem é este? Versículo 11. E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Jesus é o verdadeiro profeta. Jesus é o profeta suficiente. Nós não precisamos de outros profetas. Temos o profeta em Jesus. Toda a palavra profética que precisamos receber é a pregação do Evangelho, que reconhece esse Jesus como Deus. Esse tópico é tão caro para Jesus que ele avança no versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Verso 22, olhando aí na sua Bíblia: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? A palavra do Senhor deve gerar temor em nós quando lemos um texto como esse, verso 22 de Mateus 7. Versículo 23: então lhes direi explicitamente, sem reservas, de maneira direta e clara: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Resumindo, que a falsa profecia, endereçada no versículo 15, é iniquidade. Nem todo que diz Senhor, Senhor. Então, o teólogo e mártir alemão Dietrich Bonhoeffer diz, explicando essa passagem: o que diz Senhor, Senhor, a si mesmo se chamou ao discipulado de Jesus sem o Espírito Santo, ou de alguma maneira transformou o chamado de Jesus em privilégio pessoal. O que pratica a vontade de Deus, porém, é chamado, agraciado, obedece e segue. É interessante que Bonhoeffer deixa claro que não é simplesmente por declarar Senhor, Senhor, e sinalizar uma virtude, e levantar a bandeira de uma pretensa piedade, que o indivíduo, que o sujeito será conhecido por Deus. E é muito forte o que Bonhoeffer fala: esse que age de tal forma
É como se ele mesmo estivesse se chamando ao discipulado de Jesus sem o Espírito Santo. E quem convence o pecador, aquele que está longe do discipulado de Jesus, da sua condição, não é outro senão o Espírito Santo. Por isso temos uma dependência profunda, árdua, contínua do outro Consolador que Jesus deixou para nós, do Espírito Santo de Deus. Nós não queremos ser desses que se chamam para o discipulado em nome de Jesus. Que não sejamos desses. Que sejamos aqueles que ouvem o chamado de maneira eficaz e entendem-se como gente agraciada e que deve, portanto, obedecer e seguir, como Bonhoeffer nos ensina nessa passagem, onde ele explica um pouco dos versículos 21 a 23 de Mateus 17. E eu vou me encaminhando para a conclusão dessa mensagem, voltando lá para os primeiros versículos lidos de Mateus 7 essa noite, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Uma palavra que de maneira nenhuma entra em conflito com a verdade da vontade de Deus, do próprio Deus Pai, Criador de todas as coisas, e que deu o seu Filho unigênito para a salvação de todo aquele que nele crê. Porque 2 Pedro 3, verso 9, diz que a vontade do Deus Pai é que muitos possam ser salvos. Mas a grande realidade e a grande batalha espiritual que segue, da qual eu e você fazemos parte, é que o inimigo das nossas almas, que veio para roubar, matar e destruir, segue em franco avanço para dissuadir, iludir e cada vez mais alargar essa porta e tornar espaçoso esse caminho, facilitando aquilo que Jesus simplesmente na cruz do Calvário operou de maneira perfeita para nós, e não deve ter 1 milímetro sequer, um tio, ou uma vírgula, um menor acento que seja, de acréscimo. A ideia aqui da passagem é essa. A porta estreita ainda é um grande ano aceitável do Senhor, onde você que se encontra distante dessa realidade chamada Reino de Deus, pode ter o teu encontro com Jesus essa noite, pelo poder do Espírito Santo. A bondade de Deus e a vontade de Deus ainda permite sermos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Mas o ponto é que o Deus desse século, usando dos seus falsos profetas, alarga a porta e torna espaçoso um caminho que não precisa de nenhum mais ajuste, de mais nenhum tipo de acerto, porque tudo que precisava ser consertado, ajustado, resgatado, redimido, ou foi na cruz do Calvário, com a entrega do Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Verso 14: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Eu vou ler mais uma vez o versículo 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Uma firme palavra de Jesus que inicia essa passagem que nós lemos essa noite, porém nos chama para a conclusão desse sermão. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Minha gente,
Não é mais necessário, creio eu, alertarmos o quão maus são nossos dias, o quão difíceis continuarão sendo as circunstâncias ao nosso derredor. Mais do que nunca, torna-se necessário o chamado a esse caminho que conduz à vida, a despeito daquilo que visualizamos como estreito e apertado. Temos que simplesmente nos sujeitar a esse caminho, que embora para o conforto da nossa carnalidade, para o conforto da nossa natureza que herda de Adão todos os malefícios do pecado, nós devemos olhar para essa porta que é Jesus, para esse caminho que é Jesus, e por ele passar. Ainda que para passar por ele tenhamos que nos livrar de muitas cargas, muitos fardos que não são nossos, devem ser largados no meio do caminho, para a gente simplesmente adentrar por esse caminho perfeito que é o próprio Jesus, que é o nosso próprio Senhor. Essa questão é tão cara que desde os primeiros escritos de ensino cristão da história da igreja ela tem sido tratada. Naquele texto que eu falei na mensagem anterior aqui, a didaquê ou a instrução dos apóstolos, um manual de discipulado, de formação cristã que era usado para preparar pessoas para o batismo, lá no tempo da igreja, ainda entre Jerusalém e Antioquia, primeiro século da era cristã, era considerado uma compilação dos ensinos de Jesus e dos ensinos apostólicos. A didaquê gasta nos primeiros 5 capítulos do seu manual a importância de discernir os 2 caminhos. E o texto de discipulado antigo diz: existem 2 caminhos, o caminho para a vida ou o caminho para a morte. E o texto gasta 5 capítulos explicando o Sermão do Monte a partir dessa passagem, tendo como ponto inicial essa passagem. A proposta para nós, portanto, é de maneira muito clara, como Jesus fez ao longo não apenas desses versículos lidos do capítulo 7 essa noite, mas em todo o Sermão do Monte. É tudo muito claro, e a gente pode chegar nessa conclusão reconhecendo que existem sim 2 caminhos. O caminho para a morte. Jesus fez muito desse paralelismo, estabelecendo paralelos ao longo desse sermão. E a gente conclui com esse paralelo. Existe o caminho largo, espaçoso. Esse é o caminho da morte. E existe o caminho que, para a nossa lógica da carne, para o conforto da nossa natureza humana, ele é estreito e apertado. Mas o sacrifício de Jesus proporcionou espaço suficiente para pecadores passarem por ele e encontrarem arrependimento das suas obras mortas e vida nova em Cristo, porque Ele mesmo é esse caminho, consolando os seus discípulos, naquele que para mim é o segundo grande discurso de Jesus, que se concentra dos capítulos 13 até a sua oração final no capítulo 17 do Evangelho de João. Repare, versos 5 até o 7, o que ele responde a um discípulo atribulado, em dúvida, em relação ao seu destino. Verso 5 diz, final do verso 4, perdão, diz: vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Jesus está consolando seus discípulos a respeito da sua partida. E Tomé está em dúvida. Ele não sabe para onde Jesus vai. Ele ainda não entendeu para onde Jesus ia.
alguém que seguia Jesus muito de perto. Meu irmão, irmã da caminhada, aqueles que são discípulos de Jesus, se você se sente com dúvidas por vezes no caminho, não se condene. Deixa o Espírito Santo estender graça sobre a tua vida. Um seguidor muito de perto de Jesus também não sabia. O que a gente deve ter, portanto, é a mesma humildade, o mesmo desapego de simplesmente perguntar: como saber o caminho? Quem é o caminho? Porque temos um Deus que responde. Versículo 6: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é o pregador desse sermão, e Jesus te chama para esse caminho de vida. Você que já reconheceu isso em algum momento da tua história, no espaço-tempo, saiba, você tem o caminho para seguir em Cristo Jesus. Você que ainda não reconheceu isso, saiba, você tem espaço suficiente, ainda que para os seus olhos possa ser desafiador. Saiba, o preço da cruz do Calvário foi pago para sanar todas as suas mazelas, todas as suas dificuldades, todos os seus pecados, até aqueles que mais te envergonham e imobilizam, para que o Espírito Santo te pegue, te leve para essa realidade, onde há verdade e vida em Cristo Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. 3 lições conclusivas para levarmos do Sermão do Monte essa noite e concluirmos para a glória de Deus essa série. A primeira delas, fundamentando a vida em Jesus. A primeira lição é essa, a fundamentação da nossa vida como um todo para Jesus. Tem muita gente que está dando aqui os primeiros passos da vida, como indivíduo, como cidadão, ainda dentro da realidade da autoridade dos pais, da família. Tem gente aqui nesse contexto, os mais jovens. Aproveita essa oportunidade do tempo e não deixa isso passar na sua vida, por favor, em nome de Jesus. Começa a fundamentar a tua vida, os teus projetos, essa ideia dos sonhos, tudo isso. Começa agora fundamentando em Jesus. Não perca tempo. Porque ele mesmo diz: todo aquele, pois, que ouve estas palavras, não a do João, não a de qualquer pregador, mas as próprias palavras deles, as minhas palavras, e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Não é para o orgulho dos pregadores dessa casa, para a glória dos pregadores dessa casa, mas invista um tempo da sua vida ouvindo aqueles que investem um tempo considerável da sua vida se preparando para servir você com a palavra de Deus, e não com profetada, e não com filosofia barata, mundana e pseudo-intelectual, e não com qualquer coisa que não seja a palavra de Deus, mas disfarce-se como a palavra de Deus. Não perca tempo com teleevangelistas que só querem o seu dinheiro, gente. Vamos falar o português claro. Não perca tempo com pseudo-profetas de internet. Não percamos tempo com isso. Invistam o tempo fundamentando a sua jornada ouvindo a palavra de Deus, fundamentando a vida à luz da palavra de Deus, buscando para a glória de Deus, praticar a palavra de Deus. Segunda grande lição, totalmente vinculada, ouvindo as palavras que procedem de Jesus. Verso 20 de Mateus 7 diz que: assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos frutos a gente vai saber quem é um falso ou verdadeiro pregador. Reafirmo, ouça a verdadeira palavra de Deus sendo pregada.
Meu encorajamento não é para que você não ouça pregadores que não sejam o pastor dessa igreja e os colaboradores do ministério dessa igreja. É claro que não. Nós mesmos recomendamos aqui vários autores, pregadores. Eventualmente o bispo coloca um vídeo de algum pregador. A questão não é essa. Mas que tenhamos, em nome de Jesus, a capacidade de discernir os frutos. E a partir dos frutos conhecer quem são os falsos e verdadeiros profetas. E um dos grandes alertas é: reconheça os pregadores que apontam a verdade profética para Jesus e não para si mesmos. Ouça as palavras que procedem de Jesus, ouça sermões que exaltem a Jesus, que deem destaque para a glória que é devida a Ele, que te levem a adorá-lo. E por fim, entregando os caminhos da vida a Jesus. Aí você pode pensar: eu já fiz isso em algum momento, eu já me batizei. Em 1988, eu já levantei a mão para um apelo e passei por um corredor em 2005 e aceitei Jesus. Eu não vou desmerecer nenhuma das suas experiências, mas o meu convite a você para essa noite é simplesmente entender que não apenas em um momento pontual da nossa história entregamos os caminhos da nossa vida a Jesus, de maneira estanque e ritualística, mas o convite é para em todo o tempo nós entregarmos os caminhos da nossa vida àquele que é o caminho, a verdade e a vida, o próprio Jesus, em todo momento reconhecendo que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Que a gente tenha, portanto, essa compreensão, e ainda que sejamos poucos, que naquele grande dia Jesus possa dizer: eu te conheço e eu te salvei. Que assim seja, para a glória do nome do nosso Senhor Jesus, o pregador desse sermão, a palavra encarnada, que nessa quadra do advento celebramos como Senhor dos senhores e Rei dos reis. Deus abençoe ricamente sua vida. Vamos orar e agradecer a Deus por esse tempo. Senhor, que o teu santo nome seja exaltado, que os teus atributos sejam reconhecidos pelo povo de Deus aqui reunido, que de fato possamos ser um povo que se chama pelo teu nome, submetido a esse que carrega a autoridade em seus ombros. Que nós, como tua igreja, como oramos no começo, aquela antiga oração, tenhamos essa concessão graciosa do Senhor e poder, para que por meio da pregação do Evangelho, muita gente encontre o caminho da justiça, muita gente, para a glória do teu nome, a fim de que na tua vinda gloriosa, o Senhor mesmo encontre um povo agradável aos teus olhos, Senhor Jesus. É tudo sobre o Senhor, é tudo sobre a tua obra, é tudo sobre o teu sacrifício e sobre a vitória que o Senhor teve na cruz do Calvário, a sua ressurreição, ó Jesus, e a sua exaltação, porque nesse momento, pela fé, nós cremos, o Senhor está assentado à direita do Deus Pai, Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por esse tempo, que o Senhor seja adorado e exaltado, não apenas hoje, mas até que tu venhas, até que tu voltes. Que esse seja o cântico, o clamor, a oração e a postura dos teus filhos, servos, discípulos de Jesus, aqui reunidos. Assim te oramos, pelo teu santo nome. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos, queridos amigos.